Falando aqui de fé, é o seguinte, no Espiritismo, ele está aqui colocando esse trecho aqui do item 19, o Espiritismo basicamente tem um aspecto tríplice, que é filosofia, filos, amigo, sofia, né, da sabedoria, ciência, né, que é essa questão de comprovar as coisas, sair do sobrenatural, e religião. Religião é de novo, ligar-se. Então, é religar-se conosco e consequentemente, nós acabamos enxergando, entendendo, compreendendo que nós não estamos sozinhos, né? Que tem um Criador, que tem muitas coisas que não estão sob o nosso controle. Por exemplo, o que Buda percebeu, dor, velhice, doença e morte. Não está sob o nosso controle. Né? Tanto a nossa quanto a de pessoas queridas. Todo mundo vai passar por dor, doença e morte. Nem todo mundo envelhece. Meu filho hoje me perguntava, né? Pai, e tal, e o senhor vai envelhecer, vai ficar igual o vovô? Eu disse, não sei. Porque nem todo mundo consegue envelhecer, né? Muitas crianças estão aí, por exemplo, com câncer gravíssimo, né? E outras enfermidades. Então, não é para todo mundo não envelhecer, né? Então, é uma dádiva para quem sabe, né? Mas, a nível espiritual, dizem os bons espíritos que o espírito é imortal. Então, na prática, isso é só uma mima, né? Como dizem os indianos, é só uma ilusão para nos ensinar. Ensinar, provavelmente, a lição mais difícil que tem, que é o desapego. Porque por mais que a gente não queira, tudo vai mudando. Então você tem um casamento sólido, aí o marido morre, ou ele pega aí desenvolve um Alzheimer, fica sem lhe conhecer, fica sem saber de nada, depois é você tem um filho, aí o filho vai embora, né? Você tem, sei lá, uma filha e ela adoece, tem outro que ele morre, tem outro. A vida é isso, a vida é movimento. E pode ser para o que você entende que é ruim, ou pode ser porque você entende que é bom, mas assim, como dizia o James, né, o Bob Dylan, né? Os tempos estão mudando. Então não adianta, pode parecer que não muda, mas muda, né? Por mais que você pinte seu cabelo quantas vezes você quiser, chega uma hora que pode pintar o que você quiser, que pinta, né? A sua idade, ela pinta. Você pode esticar o que você esticar, não tem como. Né? Então, quer dizer, essa primeira perspectiva, ela parte de uma coisa que eu vi falada aí no mínimo 2 vezes no Evangelho. O Evangelho fala sobre fé divina e fé humana, mas ele fala 2 vezes no centro da coisa, que é compreensão. Então, a partir do momento que eu compreendo, ou procuro compreender o aspecto filosófico, quem eu sou, qual é o meu papel, eu começo a entender o que está na minha governabilidade e o que não está na minha governabilidade. Eu vendo outro dia um livro daquele grande investidor que tem 95 anos, parece hoje, que é o Warren Buffett. Ele disse que ele é um cara que no tempo que ele nasceu era 30 para 1, morriam 30 crianças para uma ficar. Então ele dizia que ele ganhou na loteria do útero. Primeiro de tudo ele dizia, eu ganhei na loteria do útero, porque eu nasci num tempo que morriam 30 para ficar 1. Então só aí já é uma sorte. E mesmo hoje nós sabemos quantas crianças aí que nem chegam a nascer, ou são natimortos, ou crianças que com pouco tempo de vida desencarnam. Então, se nós estamos aqui, tem um porquê. Então, a primeira discussão é essa, quando o aspecto filosófico faz a gente começar a manter esse sistema de entender que viver é estar aprendendo. Aqui, essa questão de ser de perfeitos é buscar está em aperfeiçoamento constante todo dia nos enxergando, tentando entender o que é que o Criador quer nos dizer com qualquer coisa, momento a momento que nós passamos. E assim nós saímos de uma perspectiva filosófica, em que a gente fica analisando as coisas, para uma perspectiva científica, que a gente começa a bater coisas que funciona, a gente começa a testar, a gente começa a provar dentro do que nós podemos, porque há limites de compreensão,
há limites de discernimento, há uma infinidade de limites. Por isso que sempre nós temos tratado ao final das nossas falas da oração da serenidade. Porque fala de pedir serenidade para o que a gente não pode mudar. Coragem para mudar o que pode. E sabedoria para distinguir umas coisas das outras. Aí você vai testando a partir daí. Vai começando a observar e vai testando e vai analisando. Quer dizer, se você sai do aspecto filosófico, no sentido de entender que viver é estar aprendendo com tudo o que acontece. E depois você começa a testar, é o aspecto científico. E entra no aspecto religioso, porque você vai acabar compreendendo que nem está só e que tem um Criador. Existem leis naturais. Você abre o livro dos Espíritos, tem lá um capítulo das leis naturais. Então você vai perceber, e uma das leis, para alguns é ação e reação, para outros causa e efeito. Então uma das ações é assim, para cada ação você vai ter um consequente resultado. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Se você vê alguma coisa que está certa e que parece que não prospera, é porque não amadureceu. Se vê uma coisa que está acontecendo errado, você está fazendo uma coisa errada, você está achando que está se dando bem, é porque não amadureceu. Vai amadurecer. É da natureza das coisas. Então, a partir daí, a gente entra nessa perspectiva de fé. Porque fé aqui é a fé raciocinada. É a fé que passa por essas lentes da filosofia constante, da ciência e da religião. Então, são três aspectos que a gente vai sempre alinhando ou alinhando. E ele começa a mostrar isso. O próprio nascimento do Espiritismo é para mostrar que, tem até essas perguntas, né? Se Espiritismo é ou não é uma religião. Era para mostrar que essa questão da existência dos espíritos, da imortalidade dos espíritos, da comunicabilidade não era algo sobrenatural, mas é algo natural, é normal, existe. Só isso. Então, basicamente, essas comunicações nas mesas que aconteciam lá dentro da Sociedade Espírita Parisiense pelo Kardec, ele exatamente estava só provando, foi o que o Kardec fez. Ele não era um médico de comunicação, ele não estava na doutrinação, ele era o codificador, ele ia prestando atenção, ele era um cientista, ia tomando nota, ia usando um parâmetro e foi construindo aquele livro. Pronto. Mas olha, é o seguinte, mesa girante não é mágica, espírito existe. Isso aqui prova que nós não morremos, que o espírito é imortal, que nós nos comunicamos. Agora, a gente tem uma parte que a gente pode compreender e uma parte que ainda para nós é incognoscível. Contudo, apesar de ser incompreensível para nós, porque nós não temos discernimento, maturidade ainda, com o tempo nós vamos descobrir. Não é agora. Como dizia o Hermes Trismegisto, a voz da sabedoria chega aos ouvidos do entendimento. Às vezes a coisa é clara para um, mas para o outro, para ele ainda é muito obtuso, é escuro, é difícil de entender, porque ele não chegou àquele nível de maturidade. Então, essa é a primeira perspectiva. Então, fé raciocinada, observar. É o que nós temos trazido, tentado trazer, desde que nós nos conhecemos aqui nessa casa do Evangelho. Porque eu tenho trazido o Evangelho para a minha própria vida no sentido de terapia do espelho, para que quando a gente vai passeando por coisas que estão acontecendo dentro de nós, no nosso relacionamento conosco, com Deus e com a vida, nós possamos ir encontrando o que é a proposta da reforma íntima. No final das contas, essa questão de ser espiritismo é porque está mostrando que espírito fala que espírito existe, mas nem todo espírito vai ter a capacidade, a maturidade e a permissão para falar na hora que quer, nem na hora que você quer, nem na hora que ele quer. O Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá, não é porque você vai botar a mão que você vai tocar, peraí, tem que ter todo um preparo para que aquilo aconteça. E esse preparo não está no nosso discernimento, não está na nossa governabilidade. Então você começa a entender toda hora esse equilíbrio, essa fé raciocinada, essa perspectiva de ser amigo da sabedoria, toda hora olhando o que está acontecendo. Não querer mágica, não querer mistério. Porque passar dessa parte de que espírito existe, de que existe uma lei de causa e efeito, ação e reação, conforme a interpretação que você queira enxergar, não é que cada ação vai ter um resultado consequente, que ninguém engana Deus,
que todo mundo vai passar por coisas para aprender que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, e dor e sofrimento é diferente porque a dor é como uma febre no corpo, ela não é a doença, a febre é um sinal de que tem uma doença. Agora, o que você vai fazer? Você vai se desesperar e se matar porque está com febre? Você vai se deitar, pensou uma febre daquela grande que estava tendo na chikungunya, que a pessoa se deitar, era tão gostoso aquela febre da chikungunya, era ótimo. Quem teve chikungunya, a gente entende porque que a pessoa morria de chikungunya. Porque o primeiro, o segundo dia de febre era uma febre tão profunda, dá uma moleza tão grande, que dentro dessa perspectiva de moleza tão grande da chikungunya, sabe, você se enrolava e achava bom, né? E achava ótimo, gostava. Quem é que não gostava? Eu achava ruim, era quando a pessoa me levantava. Ei, não está dando certo o remédio, e não pode tomar um remédio em cima do outro, você tem que fazer o quê? Tomar banho. Pensou você com uma febre altíssima, a pessoa levantar distante para tomar banho? O ruim era isso, mas também se você não tivesse, você morria. Morria, era tão gostoso. Quem passou por essa febre profunda, chikungunya? Não era assim não, era uma febre tão grande, você fica deitado, enrolado, o lençol todo molhado, e você não quer levantar, você não quer fazer nada. Mas a doença não era a febre, a doença é a chikungunya, né? Então a gente começa a observar cada nível de coisa que vai acontecendo, né? Você olha para a perspectiva da fé, você olha para a perspectiva da religião, você olha para a perspectiva da filosofia e vai refletindo, e vai observando, e vai tentando entender cada coisa que acontece, tentando compreender por que acontece. E assim nós vamos tentando entender, porque passada essa fase de entender de espírito, é a questão da conduta. É a conduta. E que cada um vai entender. Se você muda, muita coisa muda. Dizia o Camões, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda o amor, muda a confiança. Tudo no mundo é feito de mudança. Então você vai trabalhando tudo isso, todas essas questões, você vai entendendo. Você pega aqui no Espiritismo, por exemplo, você encontra uma pessoa que está passando por um fenômeno mediúnico. Você tem um livro dos médiuns. O que ele faz? Ele te ensina que quem é que manda no seu corpo? É você. É você que vai dizer, quando você sente uma aproximação, vai dizer, ei, agora não. Agora não. É você que vai encaminhar para tratamento. Então você vai recebendo aquela formação, vai se trabalhando a nível de formação, quer dizer, você tem essas obras, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o céu e o inferno, a Gênese, e no livro dos Espíritos você vai encontrar a noção geral. O livro dos Médiuns é você que tem mediunidade, entender como é que você vai se educar. Agora, novamente, a compreensão, momento a momento, de você saber o que é. Eles falando aqui, por exemplo, sobre milagre, dizer que a pessoa vai dar um passe. E o autopasse? Que é isso que ele diz. Jesus tem fé que ele fez milagres. Eles, com o tempo, vocês vão começar a entender que não era milagre, era uma coisa normal, só que ele tinha um conhecimento que nós não temos. Ele diz, mas com o tempo isso vai sendo revelado. Os apóstolos, antes discípulos, também faziam milagres. Ele vai dizer, no tempo, vocês vão descobrir que aquilo não era milagre. Era milagre? Não. Era o desenvolvimento de uma atividade. De um movimento que, para quem conhece, sabe como fazer. Aquela história que tem que Jesus vinha, né?
a pessoa estava com a entidade e Jesus disse, sai e entra naqueles porcos. Entrou nos porcos e os porcos pularam. Não aconteceu essa história na Bíblia? Muitas vezes ele diz, sai daqui. Mas se aquela pessoa que estava passando por aquele contato, porque tinha um nível de mediunidade, médium, quer dizer meio, ele é um meio. Mas entenda, quem manda nele é ele. E se aproxima dele quem está sintonizado com ele. Daí precisar de uma reforma íntima, de uma reforma moral. Mas quando a gente começa a colocar ficção na cabeça, a gente começa a achar que só fica bom se for ver Jesus, que só fica bom se for lá no João de Deus. Aí chegava lá no João de Deus, perguntava assim, João, como diziam para o Arigó, precisa cortar, João? Ele disse, não. A maioria aqui a gente resolve tudo sem cortar. Verônica Maia, Simval. Mas por que é que corta, João? Por que que corta, Arigó? E o João de Deus falava que era Inácio, né? E a Arigó era o Dr. Fritz. Ele dizia, porque essas pessoas aqui só acreditam que tem cirurgia se vê o corte. Eu corto. Mas não precisava. Quando o médium, ele entende que existe a comunicação dos espíritos, quando aquilo ali vai, vem aquela vontade, aquilo, peraí, meu amigo. Eu estou aqui ouvindo uma fala, a mediúnica é lá embaixo, vai ser 7 horas. Eu estou aqui me coçando, estou de, peraí, meu amigo. Perceba o que é seu, faça primeiro essa perspectiva, momento a momento, filosoficamente, você se estudando, se analisando, o autoconhecimento, para você ver se é uma coisa sua que você está animando. Entendem isso? Animar é isso, é você ter uma coisa sua, psíquica sua, porque você quer chamar atenção, porque você é carente, porque você não se ama, porque você quer chamar a atenção dos outros. Quer ser confirmado, isso é codependência. Vicia a comunicação. E o que é de fato uma comunicação pura de uma entidade? Porque a partir do momento que você começa analisando o que é seu, o que é que não é, se for uma entidade, ela está te esperando. Quem abre a porta e quem fecha a porta é o médium. O telefone toca de lá para cá, mas peraí, o telefone toca. Se eu não atender, meu amigo, ele fica tocando. Nada é obrigado. Aí é o livre-arbítrio, a sua escolha é sua. A sua escolha é sua. Ai, tem uma fulana ali que quando ela se afasta da casa, ela fica doida. Aí fica doida atrás do meio da rua, fica não sei o quê. É o espírito. É o espírito? Peraí. Será que essa sintonia que ela entra por uma dificuldade, por defeitos de caráter dela, por necessidade de reforma íntima dela, não está de fato atraindo o quê? Uma falange de entidades? Por que eu vou dizer logo que o problema é a entidade? Rádio que toca dance, funk, dificilmente vai tocar um Nelson Gonçalves. Toca? Por quê? Porque o público é outro. O público é outro. Esse é um ponto relevante na fé raciocinada. Existem coisas divinas? Existe. O que é? Tudo. O que não é divino? Eu me lembro quando eu li
uma das obras mais antigas da Índia, que chama-se o Ramayana. E tinha, né, o rei Rama, e lá tinha um templo lá que misturava, lá falavam, tinha um reino lá que eram de macacos, que eles tinham características humanas também. Quando Rama precisou de ajuda, juntou logo tudo, né, humano, bicho, tudo, e tinha um macaco que era antropomorfizado, né, tinha características humanas, que ele era muito fiel a Rama. E no final, depois que eles venceram a batalha toda, tinha uma hora lá que o rei Rama deu para ele, Hanuman, um bracelete com o nome Rama. E o Hanuman olhou da selva um bracelete de ouro. Para que serve um bracelete de ouro para o macaco? O macaco olhou e rebolou. Todo mundo ficou assim, como é que você ganha um presente de Rama, um bracelete de ouro com o nome de Rama e joga fora? Quer dizer, o que o pessoal estava entendendo? Que ele não dava valor ao Rama, sendo que ele era fiel a Rama. Aí ele disse, você jogou o bracelete com o nome de Rama fora. Aí o Hanuman disse, hã? Ele disse, Rama te deu um bracelete com o nome dele para você andar com Rama, sempre próximo a você. Aí sabe o que foi que o Hanuman fez? Ele meteu as unhas aqui no peito, vocês podem olhar depois na internet a figura, ele rasga assim o peito e todos os ossos dele tinham o nome de Rama. Ele disse, eu não preciso de bracelete. Você botasse que aí é Deus. Não precisa de nada para enxergar Deus. Deus vai estar aí. Não é assim a música do Raul Seixas? Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Outra parte tinha lá que um Shiva Shankara, né? Estava lá a estátua lá, e o Hanuman chegou e foi e botou o pé para ajeitar a bota, né? Na estátua. Ele disse, ei, você está com o pé em cima de Deus. O Hanuman, E como é que a gente não pisa no que é de Deus? Se Deus está em todo lugar, se Ele criou tudo. E veja que a noção dele não é de desrespeito, é a noção de respeitar tudo. Porque tudo é de Deus. Não é a música do Marcelo Rossi, né? Tudo é do Pai. Ele diz, como é que eu piso numa coisa que não seja de Deus? Eu gosto dessas reflexões. O que não é de Deus? Isso é de Deus. Chega numa igreja evangélica, a pessoa diz, vem cá, meu filho amado, meu amado. Aí você fala assim, meu amado. É amado de quê? Ei, você não me ama, isso é falsidade. Não, ela está te dizendo, é porque ela abreviou. Ela está dizendo que você é um filho amado de Deus. Isso aí. Olha, o pessoal não gosta de ir para aquela igreja não. O pessoal, todo mundo é falso, nem me conhece, me chama logo de amado. É porque ela está te dizendo que você é um filho amado de Deus. Não é isso não? O pessoal lá quando vai se batizar diz, você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Diz, sim. Comece a entender isso. Você pegava esses textos antigos indianos, que acho que é o melhor texto que eu já vi. Ele falava isso, né? Que quando, numa encarnação de Krishna, que era... Krishna vem como Narayana. Eles têm uma trindade. Que é um que cria, Brahma. Um que mantém, Narayana. E Shiva é o da morte, o da transformação. Então, quando os tempos estão difíceis, Narayana reencarna. Aí ele veio como Krishna. E tem um momento lá da obra, quem já leu aquele livro Mahabharata, que os indianos, e eu estou falando de indianos aqui no Espiritismo, porque eu acho que é a religião que melhor trata sobre reencarnação. A origem é lá, não é aqui, no século XIX, não é. É muito mais antigo. Aí eles estão lá, e ele vai conversar com Krishna, e Krishna se revela para ele como um Deus. E lá o personagem era Arjuna. E ele pergunta, poxa, como é que se você é Deus, as pessoas não te reconhecem como Deus, por que você não, sabe, por que você atende às pessoas que não te reconhecem como Deus, que tem outros deuses
é bem diferente do que tem lá no Antigo Testamento hebraico. Sabe o que ele responde? Ele diz: meu filho, só existe um Deus. E sou eu. Então, se uma pessoa me chamar de Antônio, Maria, Francisco, Shiva, Brahma, Merlin, Rei Arthur, se ele tiver fé, entendendo que ele está falando com Deus, eu que sou Deus, que só sei que sou eu mesmo, eu atendo. Não me importa o nome que você me chamar. Veja, há uma noção de quantos deuses? Um. Só que Deus, se ele só é um, ele não se incomoda de você de jeito que ele quiser. E eu achei aquilo interessante, porque na fé raciocinada, você não vai ficar discutindo. Eu tive um colega que disse assim: rapaz, uma pessoa me perguntou: Renato, se a pessoa te chamasse para te batizar lá na igreja evangélica, tu ia? Ia. Qual o problema? Eu tive lá em Jerusalém, aí cheguei lá, os evangélicos disseram: vem pro lado de cá. Quando chegava lá no Rio Jordão, do lado de cá eram os evangélicos. Aí ele: mergulha você. Mergulha, Renato. Eu mergulhei. Pronto, batizado. Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Aí ele disse: o outro lado era o padre. Estava com um grupo de padres. Aí o padre: não, vamos renovar, ninguém batiza de novo. A gente vai renovar as promessa do batismo. Padre Ivan, lá da igreja de Fátima, me rebatizou. Eu digo: na hora. Pronto. Não, ele renova, né? É igual o casamento. Se você for para Caná, ele renova os votos do casamento, se você quiser. Estou só dizendo o seguinte: sabe por que eu acho isso? Eu, escutando o Severino Celestino, não sei se você deve ter visto a palestra dele, ele falava que ele era muito inquieto com isso. Ele ia para a igreja e depois vinha escondido para o centro espírita. Ele tinha aquele incômodo, mas na fé raciocinada, por hoje eu não tenho esse incômodo, porque eu entendo que Deus só é quantos? Um. Eu achei esse texto muito legal lá no Mahabharata, que é um dos capítulos, né, dentro do Mahabharata, um dos capítulos é o Bhagavad Gita. Aí ele diz: eu sou Deus. Deus é um. Eu não tenho essa vaidade, né? Como quem diz, como Deus disse: você não tem essa vaidade se você me chama de Jeová, de Jesus. Como é que você quer entender? Como é você entender que é um obelisco? Você entender? Se você tem uma fé legítima, buscando algo que eu sei que, sabe, quer falar comigo, você está pedindo uma coisa que só quem pode atender sou eu. Eu vejo o teu coração e eu te atendo. Não importa como é que você me chama. Não tem muito isso. Na minha compreensão de fé raciocinada. E eu estou trazendo verdades aqui? Não, como eu disse. Como é uma filosofia, a gente vem pensando momento a momento. Cada um vai pensar. Eu estou colocando para vocês. Eu já vi muita gente em determinados grupos que é assim. Você entende que Jesus é Deus? A Bíblia é dúbia quanto a isso. Em muitos momentos. O próprio momento que eu acho mais bonito de Jesus é quando diz: bom mestre, ele diz: bom é Deus. Ele não é Deus. O filho não é o pai. Mas assim, eu não vou entrar nessa discussão. Se você tem aquela fé, é como se você tivesse Deus lá no final e um monte de filtro. Só mima, só imagem. Sabe, a primeira imagem aqui: a minha fé para mim mesmo de verdade é Nossa Senhora. Pronto, Deus está lá atrás. Aí você meteu uma lente Nossa Senhora. Deus sabe, sou eu. Está falando é comigo. Ele está pensando que ele está falando com Maria, mas ele quer falar é comigo. Eu estou aqui. Eu não tenho intermediário. E assim eu tenho pensado. Não é fé raciocinada? Vamos raciocinando. Qual o conflito? Se só tem um Deus, ele vai disputar com quem? Diz que tinha uma história, né? Tinha uma determinada categoria de pessoa que o pessoal gostava de falar, mas ninguém pode falar mais porque tudo agora dá confusão, né? Mas a mulher vinha e um homem vinha, tá logo os dois, né? De um lado do ônibus que tinha a janela aberta, só o motorista, o cobrador e aquele casal lá no ônibus.
E era um casal também de uma nacionalidade aí que o pessoal disse que é meio rude. Aí o casal estava lá, o motorista lá na frente, o trocador lá atrás, e o casal naquela parte alta, do lado do sol, a janela aberta e começou a chover em cima deles. E eles não saíam do lugar. Aí o motorista se sensibilizou quando parou no sinal e disse assim: por que vocês não trocam de lugar? O ônibus vazio, só o motorista, o cobrador e eles dois. Eles disseram assim: nós vamos trocar de lugar com quem? Só tem nós dois, né? Ó, quer dizer, não entende. Trocar de lugar com quem? Então, para que essa discussão? Tem tudo aí, ó. Então, a primeira lógica de fé raciocinada começa por a sua compreensão acerca de Deus. Como é que você compreende? Eu tive na Palestina, aí quando eu fui em Belém, né? Acho que chama assim, que é onde Jesus nasceu. Aí cheguei lá, tanto preconceito que foi colocado na cabeça da gente sobre muçulmano, né? Eu fui com uma companheira lá, resolvi um problema lá, ela querendo de todo jeito, por fim na força, primeiro falar com os caras. Ela fala inglês, os caras falam em árabe. A língua árabe é totalmente diferente. A maioria não fala inglês. E a letra não é letra como a nossa, o alfabeto árabe é totalmente diferente. E esses caras, que o pessoal fala, cuidado, mulheres, esse menino, a mulher lá falando com eles. Ela com roupa ocidental, com uma calça apertada, uma blusa assim, pelejando, ela queria comprar um soro e uma seringa para lavar o nariz. E não sabia dizer. Olha, uns 4 a 5 árabes pelejando nessa farmácia para ajudar. No final, sabe, chegou à conclusão que era um soro pequeno. Aí ela queria uma seringa. No final, ele foi dar. Aí eu fiquei matutando, poxa, quanta coisa botaram na minha cabeça de preconceito, que ninguém bota na cabeça, na verdade, né? Quanta coisa eu que quis criar isso. E sabe de uma coisa, quando eu chegar ao Brasil, eu vou ler o Alcorão. Porque antigamente, você dizia assim, você pegar certos livros, já era pecado, não era assim, não? Peguei o Alcorão, fui ler. O que é que tem no Alcorão? Fala de Jesus, Maria, José, tudo. O Alcorão. É mesmo, é. Eles, na história, tá vendo o que eu estou querendo contar para vocês? É como a gente é cheio de preconceitos. Ao invés de ter uma fé raciocinada, a gente se esteia em vários preconceitos. Com o nome, se Deus é Jesus ou se não é, com o nome de Deus, com a religião, com a pessoa, ao invés da gente se unir, a gente fica só se separando por besteira. Aí fui ler esse Alcorão. O que é a história? Vocês devem lembrar que Abraão queria ter um filho. A mulher dele era idosa, não tinha, e ele fica com Agar. Sai um filho chamado Ismael. Depois vem Isaac, filho de Sara. E para não ficar aquela briga com 2 mulheres e 2 meninos e o que era hebreu mesmo, eles mandaram para o deserto Agar e Ismael. Ali, dizem, é a origem do povo árabe. E o povo hebreu ficou descendência de Isaac. Por isso que ele diz assim, Abraão, Isaac, Jacó, José, aí assim vai. Pronto. Aquele povo lá, o que é o Alcorão? E eu não sabia, eu estou falando assim porque eu também me impressionei. Eu tive que ver o tratamento do muçulmano original com uma mulher normal, igual a gente, sendo educado, sendo cortês, sabe? Ele com a roupa normal, assim, igual a nós, conversando. Eu disse, rapaz, eu tenho que entender isso. Aí fui ler o Alcorão. O que era o Alcorão? Esse povo árabe segue o mesmo Antigo Testamento da Bíblia. Maomé fazia os comentários. Esses comentários principais, eles escreviam em couro de carneiro, por isso que é Corão. Com o tempo, eles pegaram os principais e fizeram um livro chamado o Corão, Alcorão. Pronto. Aí o que é que tem lá? Que Deus é um só. Qual é o Deus que eles estão falando?
O mesmo Deus do Antigo Testamento. E eles entendem que ninguém pode ser confundido com Deus. Por exemplo, teria um conflito quando o Evangelho diz que Jesus é Deus. Quem diria? Deus é Deus. Ninguém ocupa esse lugar. E aí eles fazem questão de marcar o lugar. Esse outro nível que a gente está falando, indiano, não precisa marcar. Diz, não, Deus não se importa com isso não. Deus, você chama como você quiser. Deus, se você tiver o coração bom, estiver fazendo o que é certo, Deus te atende. Então, já foi uma quebra de paradigma. Fé divina e fé humana. A fé humana tem que ser uma fé raciocinada. Tá difícil o que a gente está colocando. Sabe? Numa jornada em que a gente pensa que sabe de alguma coisa, a gente vai quebrando preconceitos, vai lendo. Fui ler, não foi difícil. Não era uma cultura diferente da nossa, o que eles têm diferente é a língua e o modo de cultuar. Usando a mesma Bíblia. Quem sabia que no Alcorão eles são direto do Antigo Testamento? Quem sabia? Quem não sabia? Eu também não sabia. Tá vendo? A maioria não sabe. Você leu também o Alcorão, foi? O último lá? Mas não é isso? Maomé fala tudo, ele fala de Jesus e tudo, só que eles dizem o quê? Que Jesus não é Deus. Deus é Allah, como é na língua deles. É Deus. Ele não bate questão. Tem algumas linhas aqui no Brasil, por exemplo, que diz que o nome de Deus é Yahweh. O outro é Jeová. Ah, não pode ser outro nome. Tá, você quer brigar por isso, tudo bem. Mas aqui no Espiritismo, a gente brigar por isso é esquisito. Entendeu? É esquisito. Porque Deus é um. Esse é um ponto. Não é? Então, a gente já alinhando essas questões que a gente estava colocando. Ó, Espiritismo é chamado de Espiritismo porque começou de uma lógica que tinham mesas girantes, que o Kardec começou a observar, ele era um cientista. Era a época que as ciências estavam nascendo no Ocidente, era a época do realismo, aquela época ali. Ele começa, né, ali em 1857, mais ou menos, primeiro livro realista, é o Madame Bovary do Gustave Flaubert, na França. E o Livro dos Espíritos é praticamente o mesmo ano. Tentando mostrar uma lógica até na sociedade que tinha uma razão, tinha uma racionalidade. Então pronto, ele disse assim, ó, essas mesas girantes, isso aqui não é mágica, não adianta vocês fazerem, não, a questão é, espírito existe, a gente é espírito encarnado, o espírito é imortal, ele evolui e ponto. Como esse era o tema principal e saiu o nome do livro como Livro dos Espíritos, foi uma edição que um estouro de venda logo no começo, deram o nome da religião de Espiritismo. Mas, na verdade, a mesma discussão, o que se discute aqui não é esse detalhe se você recebe, não recebe, se tem espírito, se não tem. A questão é, faz certo que dá certo, ajeita tua conduta. Se você tem uma conduta com a sintonia, que vão chamar de positivo, você vai ter entidades na mesma linha de sintonia próximos a você. Se você tem um desvirtuamento interno que você não quer ver, você vai atrair entidades na mesma linha, que vão só fazer o quê? Continuar alimentando o fogo que você acende todo dia. Qual é a solução? É vir para o centro? Não. É muito mais orar e vigiar. É muito mais se autoconhecer, se analisar, ter essa questão filosófica constantemente, estar analisando tudo que está acontecendo, não transferir responsabilidades. Ah, eu cheguei ali embaixo, disseram que eu estou com um encosto. Outro, não, eu cheguei ali embaixo, disseram que eu estou com um obsessor. Peraí, o que é que você fez? O que é que você está fazendo? Ajuda-te que o céu te ajudará. Muda. Ou muda ou se muda. Gosto sempre de falar quando você diz assim, Renato, mas está assim cucado na minha cabeça, porque eu queria vir para cá e dizer que todos os problemas da minha vida é por causa dos espíritos. Não, isso aqui não é o que está sendo dito, meu povo. Isso era só a primeira porta. Lembro, aí você deve pensar assim, poxa Renato, mas... E se for, digamos, uma questão
de encarnações passadas. Como é que eu vou me lembrar que eu fiz isso, aquilo e aquilo outro? Ah, Renata, agora eu te peguei. Aí eu só me lembro de uma história do Divaldo Pereira Franco, que ele conta. Que um dia ele vinha desse jeito, se sentindo muito mal. Não sei se vocês já ouviram essa palestra dele. Aí ele disse que vinha se sentindo mal, uma moleza, sabe? Vocês sabem o que é? E ele sentia que ali era uma aproximação. Quando ele encostou aqui numa cesta grande, numa lata de lixo, quando ele encostou assim, se apoiou, aí ele viu o choro. Quando ele olhou, era uma criança. Lembrando aí que o Divaldo chegou a adotar mais de 600 crianças, viu? Durante a vida dele toda. Na Mansão do Caminho hoje, lá no bairro Pau da Lima, Divaldo é nascido em Feira de Santana, mas não vá procurar o Divaldo lá não. O Divaldo mora em Salvador, num bairro bem pobre chamado Pau da Lima. Lá tem um prédio, um negócio gigante, parece ser um uniforme aqui, Fortaleza, bem grande, paredãozão, você entra lá dentro, aí tem tudo lá dentro. Então lá tem escola, café, almoço e janta para 4.500 crianças daquela comunidade, e assim vai. Bom, o Divaldo começa na vida dele, foi blá, 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 aquele negócio, pum, encostou nessa lata de lixo. Ele disse que sentia esse contato desse obsessor há muito tempo. Aí quando ele encostou, que viu que era uma criança, o pensamento dele, quando ele viu uma criança na lata do lixo, eu dou uma pausa, pergunto a vocês, se vocês encontrassem uma criança na lata do lixo, a maioria aqui, sério, pensaria em ficar com essa criança, ou pensaria em entregar para as autoridades, ou se livrar? Sério, quem acha que queria ficar com a criança na hora que visse? A maioria não quer. Ninguém levantou que quer. Você acredita, o coração, ó, o Espírito sonda como Deus sonda o teu coração. O Divaldo disse que na hora que ele viu a criança, ele não pensou nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Na cabeça dele, ele olhou e pegou o menino, botou no braço e disse: aqui eu vou adotar, vai ser meu filho. Gente, não é uma atitude comum. É por isso que você vai dizer, é questão daquele nível, aquela pessoa, aquele momento, ajuda-te que o céu te ajudará. O Divaldo pegou a criança, ele disse, na cabeça dele nunca passou de entregar. Quantas vezes eu já vi gente dizendo, dando até conselho, que antigamente disse que botavam criança nas portas, né, do povo. Aí o cara dizia, mas se tu amanhecer, tiver uma criança na tua porta, tu empurra para a porta do vizinho. Eu vi muita gente falar isso. Falava, não? O pessoal dizia, morou em prédio, não sei o que, tu vai lá, acorda cedo. Porque tinha essa mania do pessoal botar a criança na porta. Tu vai lá e bota na porta do vizinho. Nunca viu? Quem ouviu essa história? O pessoal falava, tá bom, ouvi muito. Mas o Divaldo não. Ele disse, eu botei na cabeça, é meu filho, é meu filho, é meu filho. Quando botou a criança no braço, ele disse, olha, o primeiro pensamento dele, eu vou atrás de registrar, esse aqui eu vou criar. Cibele. Na hora que o Divaldo botou no braço, meu povo, diz aí quem foi que se materializou na frente dele? A entidade, que era o obsessor, né? Chorando, caiu de joelho nos pés dele, porque ele viu que o Divaldo ia adotar como um filho que na cabeça dele nunca passou dele entregar para a polícia, de entregar para um lar, de entregar para um vizinho. Botou na cabeça assim, vai ser meu filho, eu vou cuidar, e se vier atrás de mim eu vou lutar para ele ser meu, que eu vou cuidar, é meu. Sabe o que é? Você está com medo de levar uma pisa e chegar num canto assim, 50 cabas com uma faca na mão, querendo te bater, uma pessoa bota a mão em cima e diz, você quer meu, se quiser vir, venha. E bota para trás e mete a pé em tudinho. É o que ele fez. Esse aqui é meu, pode vir tudo com faca, com revólver, eu vou assim e abaixa, quer ser meu filho, dessa lata de lixo que é meu filho. O obsessor apareceu, materializou-se, chorando aos prantos, porque viu
Você olha isso aqui, eu sou uma entidade, a gente teve problemas em outras encarnações. Realmente eu ando no seu pé há muito tempo, que eu nunca te perdoei. Mas essa entidade aí teve uma pessoa que nunca desistiu de mim. Há muito tempo que era para eu reencarnar, eu não reencarno porque eu fico no seu pé. Mas uma pessoa nunca desistiu de mim, sabe quem era? Minha mãe. E essa encarnação da minha mãe é esse menino aí. Aí, minha mãe nasceu doente. E a mãe dela pegou ela e jogou ela no lixo. E você vai cuidar da minha mãe. Pronto, acabou. Chorou nos pés do Divaldo, pediu perdão e acabou a obsessão. Pronto. Agora a pessoa quer mágica, faz tudo errado, continua alimentando o erro, aí acha assim, vou lá no centro, é igual, como é que chama? Quem descasca feridas, chega lá, raspa as feridas. Maria da Conceição Vai ficar bom. Marques. É lógico, eu senti um alívio. Por quê? Porque você estava carregado, porque você fica alimentando os seus próprios defeitos de caráter. Você alimenta vício, você alimenta fuga, você alimenta ilusão, querendo segurança interior das coisas, querendo que as coisas não mudem quando as coisas mudam. Você não perdoa. Quer dizer, você não tem essa transmutação, você não está mudando de dentro para fora. Aí você quer um remédio mágico. Mas espiritismo não é remédio mágico. Eu conversando com uma socióloga e com uma assistente social, ela dizia assim, mas é porque as políticas públicas, mas é porque eu disse, olha, não quer dizer que não tenha política pública. Mas se você não quiser se ajudar, meu amigo, não adianta. Quando você chega, por exemplo, num Narcóticos Anônimos da vida, num Alcoólicos Anônimos, ele diz, quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a mão de Alcoólicos Anônimos esteja lá, que a mão de Narcóticos Anônimos esteja lá, que a mão de dependente de amor e sexo esteja lá, que a mão de Neuróticos Anônimos esteja lá, que a mão de codependente esteja lá. Quer dizer, os anônimos são muitos fumantes compulsivos, jogadores compulsivos, que a mão esteja lá. Mas primeiro a mão tem que ser estendida pedindo ajuda. Você não quer, você quer mágica. Eu não vou lá na igreja ali, no rito que eu vou, não tem mágica. Aí eu vou lá no centro que lá tem mágica. E essa fé está dizendo aqui, meu amigo, tem mágica não. Não tem mágica. Tem você mudar. Tem você se ajudar. Tem você estar com a mente jovem, ou seja, a mente aberta. Querendo se aprimorar todo dia. Identificando cada coisa. No meu último encontro aqui, eu disse para vocês, eu disse, olha, eu tenho que ficar olhando cada coisa em mim. Eu estava tossindo, não sei quem estava aqui na última vez que eu falei, alguém estava? E eu disse, eu lembrei de trazer a garrafa, aí depois eu percebi, eu já estou bom, aí não trouxe. Está errado, você não sabia que tinha que trazer a garrafa. Você ainda estava se recuperando. Não, mas eu achei que eu não precisava. Poxa. É o alcoólatra que sabe que é impotente frente ao álcool. Ele não pode pegar em bebida, cara. Para beber, não. Aí ele vai e diz o quê? Não, eu estou curado. Aí vai beber. O drogadicto, ele acha o quê? Que ele pode se envolver com pessoas, ambientes, situações. Ele não pode. Evite-se. Não, acho que... eu já estou com 10 anos sem usar. Eu conheço gente que estava com 20 anos sem usar e recaiu. Por que você está se achando potente? Por que você está se achando curado? Que achando que aprendeu? Se aqui diz que não tem cura, tem recuperação. Você está dizendo que você aqui não aprendeu. Você está sempre aprendendo. Por que o ego faz a gente se achar independentezão, danadão? Aí vem, não, aí se encostou um monte de espírito em mim. Disse, claro, é só a sua sintonia, muda. Muda. Ixi, mas mudar, cara.
Vou bem deixar de beber, se eu acho bom. Ah, eu vou bem deixar de usar, se eu acho bom. Ah, eu vou bem deixar de emotizar minha comida, que a hora que eu me acho bem é quando eu estou comendo um pedação de carne, um torresmo. Mesmo eu sendo hipertenso ou sendo diabético, eu acho bom, sabe? Aquele torresmozão, sabe? Assado na banha do porco, bem salgado, sabe? Adora. Sorvete. Diabético. Não pode. Não, eu não quero. Eu gosto. Tinha uma novela, a Tieta, né? Era assim, direto, assim, eu gosto, né? Mas não pode. Não muda. Relacionamento doentio. Muda. Por isso que a gente já partindo para essas nossas reflexões de conclusão, às vezes eu fico pensando, olhando pessoas que vêm ao centro, sempre com tudo o que precisam para fazerem o que elas quiserem, mas querem que tenha uma moleta. Tem o Papa Passe? E falar, não tinha, quando eu comecei a falar do Papa Passe. Eu estou todo doído aqui, eu tenho que levar um passe. Dá o autopasse. Mas a pessoa não acredita. Ela quer que seja uma coisa mágica, quer que tenha uma autoridade, né? Um semideus ali para falar com ela. Mas Deus está com ela, o negócio do Hanuman. Mas por que ela não aceita? Por que ela não quer? Ou isso não existe aqui no Espiritismo? Você não vê não isso? É o canto que tem, a pessoa acha que é o canto que tem mágica. E a pessoa acha que vindo aqui vai resolver como quem pega uma coisa e tira a casca de uma ferida. Mas ela não quer saber por que existe aquela ferida, ela não quer cuidar da ferida. Ela tem que curar a doença. Aqui vai ser só um pronto socorro, um pronto atendimento, mas se você não faz a sua parte, não adianta, não é mágica. Eu digo para o meu filho, ele diz assim, pai, você vai me fazer medo. Eu disse, eu não estou fazendo medo, eu acredito, filho, que toda ação traz em si um resultado. Se você quer, ele vai fazer a tarefa, é em toda coisa, fazer a tarefa, ele tem que escrever 3 linhas, sabe o que ele faz? Ele escreve uma palavra que ocupa as 3 linhas. Com a letra feia. Ainda reclama se alguém for reclamar que a letra está feia. Eu disse, faça certo, que dá certo. E eu não esqueço, eu estava com ele semana passada em Anápolis, ele tem muito pânico, geralmente com injeção, né? Aí eu estava em Anápolis, lá em Goiás, aí ele teve que tomar umas injeções de um antibiótico forte que é no glúten. Menino, era um escândalo tão grande, e aí eu me lembro que ele ainda vinha no carro dramatizando, né? Aí eu desci do carro e disse assim, meu Deus, desse jeito, é um menino de 7 anos. Por que vida cruel? Eu sou tão bom, e acontece isso comigo. Eu guardei. Aí, hoje a avó dele estava ensinando a tarefa. Desse jeito que eu tô... Ele querendo enrolar, não é isso? Aí ela ia falar, não, porque a só não entende. Eu fui olhar meu filho, ele disse, não, aí começava logo a fazer aquele ciscado para não fazer. Eu disse, eu só vou te dizer uma coisa. Isso está errado. Você sabe, faz certo, que dá certo. Faz errado, que dá errado. Você lembra que você disse, naquele dia que você estava tomando injeção, que o mundo era cruel? Que você era bom? E por que Deus fazia aquilo com você? Aí ele disse, não, mas você está me fazendo medo? Tô não. Nunca mais eu vou falar essas coisas na sua frente. Não, estou só dizendo o que você pensa. Ele olhou e disse, nunca mais eu vou falar essas coisas na frente do Senhor. Eu disse, mas não é falar, filho, é pensar. É o que você compreende. Como é que você está dizendo para Deus que o mundo era cruel, como quem diz, Deus é injusto, que você é bom? Eu não fui levantar o evangelho e dizer que nem Jesus, né, que Jesus disse,
Bom mestre disse, bom é Deus. Eu não levantei isso para ele tem 7 anos, mas eu disse, você tem certeza que você é bom, filho? A pessoa, ele ficou, não, aí pegou e foi fazer a tarefa direito. Eu disse, você tem certeza que você é bom mesmo? Não é assim, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Você sentir uma dor e começar a se lamentar de Deus, ao prolongar o sofrimento, né? Os gritos, ai, 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 e eu sou bom e Deus é ruim, não sei o quê. Você é bom, filho. Depois as coisas acontecem e você vai achar ruim. Porque não vai acontecer na mesma linha. Não é olho por olho, dente por dente. Ah, eu faço o dever errado, levo injeção. Não, eu faço o dever errado, aí um dia quando eu for professor, ou quando eu for pai, meu filho vai fazer o dever errado. Não é assim não. Pode ser também. Eu disse, mas filho, você quer enganar quem? Uma coisa é certa, nós não enganamos a Deus. Ninguém precisa dar conselho a ninguém. Faz certo que dá certo, toda ação traz um resultado consequente. Eu disse, olha filho, eu não vou ligar. Comida. Botava, eu disse, olha, se botar no prato tem que comer. Muita gente passa fome, você tem que comer a comida toda. No mesmo dia, depois que eu falei isso, ele está incomodado que eu digo isso. Aí ele estava lá no prato embaçando, ele fica demorando muito conversando, entende? Aí passa a sensação de saciedade, né? Aí o cara disse, não quer mais. Aí só você vai ter que comer, você não botou? Aí o que ele fez? Ele pegou 2 pedaços de carne, botou na boca, mascou. Quando eu vi, ele foi lá escondido no banheiro, tchum, cuspiu. Aí eu disse, tá vendo? O que eu lhe disse sobre alimento? Não vou lhe castigar, não vou nada. Estou só lhe mostrando que você disse lá no carro que você era bom. Isso aí é de gente boa? Não, nunca mais eu vou fazer. Eu só estou dizendo para você. Você faz o que você quiser. Mesma coisa. Um dia, há muitos anos, eu dei uma ré no carro. Quando eu vi, o carro não andava mais. Um domingo de manhã, bem cedinho. E que é isso? O carro não andava. Quando eu olhei para trás, meu carro estava todinho fundo dentro do outro carro que estava estacionado no outro lado. Eu poderia muito bem ter ido embora. Ou não ter dito nada, não tinha ninguém vendo. Não tinha câmera naquele tempo. Mas o que é o certo? Rapaz, sei lá, se eu não bato na campanha, o homem vem bater no carro dele, não vai me matar? Sim, mas você não bateu. Por difícil que seja, você tem que chegar lá e dizer, olha, bati no seu carro. Procura uma oficina, ou a gente vai ajeitar isso segunda-feira. É desagradável. Quem é que quer um carro novo, uma pessoa bater no carro? Quem é que gosta? Por mais que o cara pague, quem é que gosta? Mas, ai Renato, mas essas horas às vezes não dá vontade de a gente sair fora, não? Dá. Mas de novo, quantas coisas que a gente faz escondido? Quem é que não faz nada escondido aqui? É como essa questão de programação, né? Como é que uma pessoa vai controlar se o outro bebe ou não bebe? Não dá. Se ele usa ou não usa? É ele. Ou ele faz a programação por ele, ou não dá certo. Então, no final das contas, a fé raciocinada é isso, é porque impõe-se uma mudança. E é difícil mudar o pensamento, mudar de atitude, entender as coisas como elas são, que nada na vida material é seguro, tudo está mudando. E tentar sempre entender o que Deus quer nos dizer. Como Paulo, quando caiu no caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Aí eu acredito que a gente vai conseguir atender, não é, ao Evangelho. Então,
concluindo, a gente hoje deu uma passeada, né, pelas religiões, falamos de hindus, de muçulmanos, de evangélicos protestantes, né, o modo de ver Deus, trouxemos a noção de que Deus, na minha visão, que não quer dizer que é a sua visão e nem quer dizer que é a visão do Espiritismo, mas para você se questionar sobre isso, como único, e que ele não vai ficar brigando para você chamar ele de Deus, ou de Antônio, ou de Francisco. Trouxemos a outra noção de que o Espiritismo tem essa questão fenomênica, ou fenomenológica, né? O fenômeno do Espírito existir, que isso não é mágica, existe um plano espiritual, transcendental, que nós não conhecemos, assim como existe, compreendo eu, vida em outros planetas, só que nós não temos como conhecer. Ontem saiu uma matéria lá no México, né? Que até tinham nos visitado. Pois não conhece, a gente não tem tecnologia, para ir sequer a Marte com uma tripulação, porque não tem como. Leva anos com o que a gente tem para chegar num planeta como esse. Não quer dizer, isso existe. Então, é tão difícil entender que existe vida em outros planetas, existe, e entender que existe vida pós-morte, existe. É isso que a gente está trazendo. Então, é uma fé raciocinada, é lógico. E no final, tirando toda essa parafernália de confusões de religiões, de confusões dessa questão do Espírito, é dizer, olha, o centro do Evangelho é a reforma íntima. E como disse Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Só quem pode tomar o seu remédio é quem? É você. Só quem pode enxergar a sua vida, ver os seus próprios defeitos de caráter e tentar mudar é você. Então, foi esse o final para a gente trazer o que é uma fé raciocinada. Não tem outra coisa. Não transfira a sua vida para ninguém. Não crie autoridades. Use o seu livre-arbítrio. Se enxergue todo dia, se relacione com você, se conheça, se ame. Porque a partir do momento que você se relaciona, se conhece e se ama, aí você pode amar aos outros como você se ama. Porque como é que você ama os outros se você não se ama? Você nem se conhece. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se amor veio escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa teu sofrer. Renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se poder para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vais feliz.
e